boa noite. Nesses dias aí para trás, Deus mandou um texto que eu achei fantástico, que diz assim: reuni-vos, chegai-vos a mim, reuni-vos para a casa do ensino, ó ignorantes. Né? Tá na hora de vocês voltarem a aprender. Então, quando Deus fala essas coisas, já sei, né, que eu estou em um determinado tema por muito tempo e no momento não vai acrescentar muito. Aquilo tem que ser mais, ter mais oração, mais deglutido, mais aprofundado. E Deus quer que eu aprenda outras coisas. Então, quando ele manda esse texto, eu já sei que, opa, né? Quem quiser, acho que é Eclesiástico 51, é o último capítulo, né? Chegai-vos a mim, ó ignorantes, para ver se vocês aprendem, né? Tem gente que vai ficar chateado de ser chamado de ignorante, né? Mas não é um fato, nós ignoramos alguma coisa, nós não sabemos. E o Senhor quer explicar, quer que a gente aprofunde. E nesse caminho, eu queria falar uma coisa sobre, por exemplo, dom de línguas. A maioria não sabe, né? Falar da língua dos anjos. Eu aprendi, comecei a orar nessa forma, depois a falar, o que seja, usando uma oração muito antiga, né? Que como se eu falasse que é o creio dos antigos, né, dos hebreus mais antigos, que é mais ou menos assim. Eu sei cantado, posso até falar, mas vou tentar cantar e, por favor, misericórdia, tá? Mais ou menos assim: Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Em português: ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um. Só existe um só Deus. Essa era a primeira grande coisa diferente de Israel para todas as outras religiões que tinham diversos deuses, né? Em Israel só tinha um Deus, o Senhor Yahvé, Senhor Adonai. Tantos nomes para falar de Deus. E o nome de Deus significa a sua essência, que a maioria das pessoas não sabe. Deus fala de essência, não fala de aparência. Bom, então, e o que isso quer dizer, né? Primeira coisa que Deus chama é um canto de fé, de oração. E eu sei que os hebreus cantavam isso quando eles estavam com muita necessidade de Deus. É um canto de fé. E aí, se quiser, canta você depois. Escuta de novo e canta. E aí Deus, primeira coisa que ele fala: ouve, ó Israel. Primeira coisa de Deus: ouvir. Depois, fazer. Segundo, aquilo que teu Deus te ensina e te manda executar. Mas primeiro você tem que escutar de Deus e aprender dele. Senão, vai dar errado, né? Todas as filosofias humanas são erradas. Todas, 100%. Todas as nossas vontades não vão agradar a Deus, porque a gente não conhece. Por isso, nosso Deus se revela. Porque ele se revela, ele fala: ouve, ó Israel. Né?
Então, a primeira coisa interessante, né, que Deus nos pede para escutar. Tem essa noite, né, Deus me acordou e eu, além da oração, depois eu comecei a aprender. E a gente foi lendo coisas antigas. E aí a gente parou num dos filhos de Israel, né? Jacó, para quem não sabe, Deus trocou o nome dele para Israel. Ele teve 12 filhos e cada um dos filhos se tornou uma tribo de Israel. Um dessas tribos, chamada Simeão, um dos filhos chamado Simeão, é o nome das tribos, se eu não me engano. E o nome Simeão é escuta, né? Levi significa muito mais faz, né? E Simeão era escuta de Deus, enquanto o outro Levi, era fazer as coisas de Deus, né? E os dois sempre andavam juntos. Deus tem uns modos de falar que a gente tem que aprender a ver o detalhe da moção de Deus, do movimento de Deus, para você compreender. Senão a gente passa batido, a gente não compreende a ação de Deus. E aí, essa é uma das primeiras coisas que Deus vai fazer, é pedir a Israel que escute. E aí que a música que eu estava cantando, escuta, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus. Então, escuta que o Senhor é o nosso Deus. E depois ele dá o segundo ensinamento mais importante. Escuta, ó Israel, o Senhor é um. Né? E é engraçado isso tudo porque ele tem pedido para a gente aprender com ele, escutar dele, deixar que o Espírito Santo vá se mexendo, se movendo. Às vezes alguém que senta para te explicar alguma coisa interessante, né? E eu fico ali só bebendo. Escuta. Os dois erros grandes de Israel, né? Porque ele não escutou, né? Foi o quê? Foi os dois períodos da destruição dos dois templos no Antigo Testamento. Na primeira vez, no templo lá da Mesopotâmia, né? Que eles fizeram tanta besteira, eles não escutavam mais a Deus, e os líderes deles naquele tempo, além de não escutar a Deus, só faziam da sua vontade e praticavam o mal diante de Deus. Por isso que eles foram levados ao exílio, ao castigo, né? Por 70 anos. Para quem fala que Deus não castiga, 70 anos de escravidão, ok? Só para lembrar um pouquinho. Então Deus castiga. Deus é um pai que é amoroso, mas Deus ensina, né? Na hora que ele vai separar o joio do trigo, ele ensina, né? Na segunda vez que teve a destruição do templo, o que houve? O povo, os líderes, não escutaram a Deus de novo, porque ele falou o tempo inteiro que ele ia mandar o Messias, ia mandar o seu filho. Ele diz isso claramente, mas eles queriam um Messias, rei guerreiro, e Deus estava mandando o seu filho, rei, mas não era para guerra, era para a conversão deles, né? E eles não aceitaram o plano de Deus, não aceitaram o seu filho e, com isso, depois o perseguiram, né, até levar a sua morte de cruz. E você veja que lá com Pôncio Pilatos, os líderes religiosos, o rei e tudo, gritavam para o povo condenar Jesus. Deus passou por essa provação toda, mas no seu devido tempo, porque o povo de Deus não escutou, não aceitou o caminho de Deus, o que aconteceu?
vem a destruição novamente para para mostrar para aquele povo que eles erraram profundamente. Escuta, ó Israel, veja o que Deus está falando. Nos tempos de hoje, nós vemos também muitos líderes da nossa igreja com falta de escuta. Só posso falar isso. Falta de escuta, porque eles estão agindo diretamente, afrontosamente, contra a palavra, contra a tradição, contra o ensinamento de 2000 anos dos apóstolos até os dias de hoje dos santos. O que será que vai acontecer? Será que nós perderemos agora o terceiro templo? Eu acho que Nossa Senhora falou alguma coisa a respeito disso. Em La Salette ela falou, em Fátima ela falou também. Duas aprovações, as duas eu estou falando só de aprovação, de aparições de Nossa Senhora aprovadas pela Igreja, né? Ela falou, ela avisou, escuta, ó Israel. Quer ver uma coisa interessante? Para a gente finalizar, não ficar muito pesado. Maria vai com Jesus ao templo na cerimônia da apresentação do menino Jesus, né? Para fazer a circuncisão, essa coisa toda. Quem é o profeta que está no templo que reconhece Jesus? Vocês lembram? Pega na Bíblia. Eu acho que o profeta chamava Simeão. Olha que legal, cara. Eu acho que Deus tem uns trocadilhos assim, né? E o profeta Simeão falou o quê? Eu escutei a Deus, ele falou que eu veria a salvação de Israel, a salvação de Deus, ainda vivo. Senhor, eu vi a sua promessa, pode dar termo à vida deste seu profeta, porque o Senhor cumpriu toda a sua palavra. E o que ele falou? Eu escutei o que Deus disse, este é o Salvador. Né? Mas qual é o nome dele? Simeão. Escuta, ó Israel. Né? Que teu Deus te fala, e se te fala porque te ama, porque quer te mostrar um caminho. Né? Isso foi uma coisa que eu aprendi ontem à noite. Escuta, ó Israel. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai